bem-vindo ao canal Betel. Eu sou Marcelo. Nós vamos estar mais uma vez participando desse estudo maravilhoso do livro de Atos, nesse trajeto que estamos fazendo, né, em direção ao fim do livro. Estamos no capítulo 26 do livro de Atos e nós vamos fazer a leitura do texto para nós começarmos a estudá-lo. Vamos lá? Atos capítulo 26, diz assim o texto. Então Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra as acusações de judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem que, como tenho vivido desde pequeno, tanto na minha terra natal como em Jerusalém, eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa de nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Porque os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos em terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? E me respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que te mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso os judeus que me prenderam no pátio do templo tentavam me matar, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer e, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria a luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: você está louco, Paulo. As muitas letras me estão levando à loucura. Respondeu Paulo: não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente.
Estou certo de que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você acha que em tão pouco tempo pode me convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu, em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos essas algemas. O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam assentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si, esse homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo, ele poderia ser posto em liberdade, se não tivesse apelado para César. Esse é o texto do capítulo 26 de Atos, um texto assim, um pouco repetitivo, né? Nós já vimos esse discurso pelo menos mais umas 2 vezes no livro de Atos, sempre com um teor diferenciado, e a gente vai destacar alguns elementos importantes nesse texto, que eu disse na aula passada, né? É o prenúncio da última viagem de Paulo, da saída definitiva de Paulo da Palestina rumo a Roma. Então vamos lá. Logo no começo do texto, a gente efetivamente entrou no texto na última aula, né? Onde eu apresentei o rei Agripa e nós falamos a respeito da importância dessa visita de Agripa ali a Festus para poder dar um fim à situação de Paulo. E os judeus estavam cercando Paulo, buscando um meio de levá-lo para Jerusalém com a intenção de matá-lo no caminho ainda. E graças à intervenção de Festus isso não aconteceu. Os anos se passaram e agora o rei se chega, né, até Cesareia, e nessa ocasião ele e a sua esposa Berenice pedem uma audiência com Paulo e reúne ali uma parte das pessoas mais importantes da cidade, a corte real, né, que se encontravam próximo àquela fortaleza, para que eles interpelassem Paulo sobre a sua fé. E aí acontece o texto que a gente acabou de ler agora. Paulo já começa fazendo aquilo que é padrão dentro daqueles que são nativos do Império Romano, né? Ele se apresenta diante de Agripa e já saúda, lá no versículo 1 do capítulo 26. A partir dele começa a falar da sua história pessoal, do seu testemunho pessoal, né? Ele já começa dizendo que viveu de acordo com a lei, mesmo sendo cidadão romano de Tarso. Ele, nascido em lar judeu, viveu de acordo com a lei, viveu de acordo, né, com as doutrinas do farisaísmo, a seita mais radical dentro do judaísmo da época de Jesus. E aí ele deixa isso muito claro para o Agripa e para aquela corte reunida. Ele parte do princípio de que a reputação que ele tinha enquanto fariseu era notória. A gente já falou sobre esse assunto, o pastor Nathan já mencionou alguns elementos dessas características de Paulo enquanto membro dessa seita. Eu quero reenfatizar alguns pontos. O farisaísmo era muito forte, muito proeminente dentro da cultura judaica na época de Jesus e posteriormente. Tinha uma perspectiva muito espiritualizada do judaísmo. Eles tinham características de muito apego ao texto da lei, um apego às vezes tido por alguns de forma excessiva e na maioria das vezes sem parâmetro, diferente de outros grupos, né, que buscavam uma interpretação mais adequada, mais branda, mais socialmente aceitável. Os fariseus não pensavam desse jeito, não. Eles queriam levar a coisa ao pé da letra. E nessa intenção de levar ao pé da letra, eles, na maioria das vezes, tropeçavam no próprio texto da lei. Paulo era um proeminente fariseu. E quando ele se estabelece como apóstolo, né, por parte do texto que a gente acabou de ler, no episódio, né, da sua queda diante de Jesus no caminho para Damasco, o que nós vemos é Deus provendo uma pessoa que tem, dentro daquele contexto histórico, pelo menos 3 características assim, muito importantes. Primeiro, ele era um judeu nativo, alguém que tinha todo um histórico familiar dentro do judaísmo.
ele não seria ignorado pelos judeus. Segundo, ele era cidadão romano, nascido numa província romana. Ele não era uma pessoa, um iletrado descartável de qualquer canto do planeta. Ele era uma pessoa importante dentro da estrutura do Império Romano. E esses dois fatores por si só já seriam suficientes para dar para ele meios para poder se deslocar dentro do Império Romano, entre judeus e gentios, de uma forma totalmente tranquila. Então essas prerrogativas de Paulo são assim, providência divina para o propósito para o qual Paulo foi separado, né? No episódio eu chamo de sua queda em Damasco, né? Falando do fato de ter caído em terra, né? E seus companheiros quando viram Jesus no caminho para Damasco. Mas eu estou falando dessa queda mais por uma questão de trazê-lo à posição que Jesus queria que ele estivesse, né? E isso é muito interessante. E tem um terceiro argumento também, que é a condição de Paulo enquanto um homem extremamente letrado, um homem extremamente educado e capaz de lidar com as circunstâncias tanto legais quanto religiosas da época. A ênfase, eu vi essa ênfase algumas aulas atrás acerca do fato de Paulo ter sido criado por Gamaliel, né? Ter sido cuidado, ensinado por Gamaliel. Gamaliel é um mestre muito proeminente na sua época. Ele próprio tinha a sua visão sobre Jesus, ele se posiciona sobre Jesus, nós vimos isso no livro de Atos recentemente. Então, havia toda uma estrutura na vida de Paulo, na vida acadêmica, podemos dizer assim, de Paulo, que dava a ele condições de realmente se colocar diante de qualquer grupo, seja político, seja social, seja religioso, e se estabelecer de forma incontestável. Essa condição que Paulo possuía, esses três aspectos da sua condição, são imprescindíveis para o desenvolvimento do processo que Deus tratou na vida de Paulo. Nesse ponto especificamente, esses elementos são tragos à tona. E aí Paulo fala sobre isso, né? E ele começa no capítulo 26, a partir do verso 2, falando da questão do judaísmo, da sua importância dentro do sistema religioso dos fariseus. Alguns comentaristas acham que Paulo fazia parte do Sinédrio. É muito comum a gente ler isso por alguns historiadores e tal. Um historiador que é praticamente contemporâneo a Paulo, Flávio Joséfo, ele deixa muito claro que o Sinédrio ele era composto por anciões, por homens muito já avançados em idade, com muito histórico de vida, para poder realmente ter uma influência religiosa dentro daquele contexto de Jerusalém. Paulo não se encaixa nesse perfil, Paulo não tinha essa idade, né? Ele não era tão velho. Então, certamente, ele não era membro efetivo do Sinédrio. Mas a gente entende, eu anotei até uma expressão que eu vi num comentário que eu achei interessante aqui, que ele fosse, a expressão que a gente costuma usar aqui, né? É uma espécie de testa de ferro, um delegado do Sinédrio, alguém que literalmente, né, ia até as circunstâncias e tratava delas pessoalmente, colocava a mão na massa, né? Como ele está acostumado a falar. Eu não achei a expressão, está aqui em algum lugar, daqui a pouco eu falo qual é. A ideia é que ele tivesse essa proeminência. Ele era escutado, ele tinha voto, ele próprio Paulo fala isso, né, no texto dos versículos abaixo, ele mesmo tinha voto junto ao Sinédrio, mas em momento algum ele se mostra, ou se posiciona como membro do Sinédrio. E isso é interessante porque tira um pouco, ao mesmo tempo, né, do peso que o Sinédrio teria em termos de influência sobre Paulo e, ao mesmo tempo, qualifica Paulo de uma forma assim mais, digamos assim, mais elaborada, eu acho que é uma palavra legal, mais elaborada para aquilo que Deus tinha como propósito para a sua vida. Então, é muito peculiar isso. Aí, seguindo a narrativa do texto, né, do capítulo 26, a partir do verso 12, ele conta, né, como é que foi a sua conversão, e ele usa aquela expressão, né, o pastor agora nessa aula ele falou sobre esse assunto,
Na tradução revista e atualizada, está lá, dura coisa é recalcitrar contra Babilônios, essa expressão muito conhecida no Novo Testamento, que eu tenho quase certeza que muitas pessoas às vezes passam os olhos por essa expressão e não entendem o que ela significa. Essa expressão ela é oriunda das fazendas ao redor ali de Jerusalém. Era uma expressão usada por fazendeiros. Quando um novilho era colocado ou numa carroça ou num carro para poder arar a terra, era muito comum esse novilho ele resistir à canga, né? Aquela peça que ia no pescoço dele para poder ele puxar ou o arado ou a carroça. E aí era muito normal que o novilho novo ele se revoltasse e começasse a dar coices, tanto no arado ou na carroça. E aí o fazendeiro ele podia às vezes tomar prejuízo, né? Perder o equipamento de trabalho dele por conta de um novilho mais rebelde. Então o que era comum? Era muito comum no arado, por exemplo, eles colocarem uns pedaços de prego, uns pregos na parte dianteira do arado. Para quê? Para quando o novilho desse o coice, ele batesse com as patas nessas agulhas, nesses vergões. Né? E é essa expressão que Jesus usa para Paulo. O que ele quer dizer com essas frases? Né? Quer dizer assim, olha, você não pode ficar batendo, né, dando coice o tempo todo, me resistindo o tempo todo. Aceita que dói menos, né? A expressão que a gente pode usar hoje aqui, e que talvez seja bastante conivente com a ideia que o texto que Jesus narra para Paulo ali, né? A ideia é essa, não adianta resistir, não adianta brigar, não adianta bater cabeça. Quando era rapaz, adolescente, eu ouvia muita essa expressão, né? Não querer dar murro em ponta de faca. É basicamente isso que essa expressão quer dizer. E quando Jesus diz isso para Paulo, ele recebe isso como um sossega-leão, né? Daquela ajeitada e fala assim, já que não tem jeito, né? Vamos fazer o que está sendo mandado. O encontro de Paulo com Jesus ele não marca simplesmente a mudança de vida de Paulo. Ele marca principalmente, até dizendo, um aspecto do cristianismo que até aquele momento não tinha evidência nenhuma, né? Que é a pregação aos gentios. E tratar da pregação aos gentios como fariseu, gente, era uma coisa muito difícil. Muito difícil. A gente entende o porquê de Paulo resistir a Paulo, e o porquê da necessidade de Jesus ter que colocar ele no chão para poder mostrar para ele quem ele era. Há todo esse contexto histórico-religioso que a gente precisa levar em consideração para poder avançar nesse testemunho de Paulo. Aí ele fala da questão do envio de Paulo aos judeus, aos gentios, nos versos 16 e 17, fala da questão da abrir os olhos dos gentios para a luz. Essa expressão vem lá de Isaías 42, né? Diretamente de lá, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Essa expressão é áurea para a compreensão do Evangelho sendo levado aos gentios. É graças a essa perspectiva que está estabelecida lá em Isaías e outros textos do Antigo Testamento que eu e você hoje fomos alcançados, né, pelo Evangelho de Cristo. Então a gente deve isso primariamente a Paulo como o primeiro, né, o precursor do Evangelho entre os não-judeus. Graças a ele, essa iniciativa de Paulo e a tudo que ele passou aqui, nós vimos até agora e muito mais, é que nós hoje somos salvos. Isso é muito bom, muito legal, muito bom saber que houve uma preparação tão cuidadosa de Deus na vida desse homem para que ele chegasse onde ele chegou. Continuando aqui, ele fala, a partir do verso 19, da sua obediência e da correspondência à questão da mensagem do Evangelho de Cristo. E aí ele faz uma coisa, gente, que se a gente for olhar do jeito que o texto apresenta para nós, a gente não leia do jeito certo. Mas me permitam conduzir vocês na leitura na idealização dessa leitura, de uma forma mais próxima que a gente entende a partir do texto grego, que
que foi proposto aqui. A partir do verso 20 em diante, Paulo começa a tratar do Evangelho para aquelas pessoas que estão ali. É mais ou menos como se ele tivesse interrompido a defesa dele para poder proclamar o Evangelho para aquelas pessoas. E ele faz isso usando a ferramenta mais inusitada, o conhecimento que o rei Agripa tinha do judaísmo. Agripa já era rei na região da Palestina há pelo menos uns 8, 9 anos. Berenice conhecia o judaísmo muito bem, eles entendiam muito bem a mentalidade judia. Eles eram bem quistos pelos religiosos da época deles. Justamente por causa da tolerância, da amizade, do respeito que ele tinha pelos judeus. E aí Paulo lança a mão dessa ferramenta para poder trazer o Evangelho de uma forma muito... ele chega a ser um pouco engraçado, né? Ele fala de forma subjetiva, mas não tão subjetiva a ponto do Agripa não... Peraí, o que você está falando? Você está querendo me converter? É isso mesmo? E ele faz isso de uma forma assim, não tem como usar uma expressão melhor do que essa. Meio na cara de pau, né? Mesmo na circunstância que ele estava, ele faz isso. Isso foi muito assim, muito legal. Eu te ver, né, a ação de Deus na vida de Paulo e direcionando ele nesse sentido. E aí a gente vai ler isso nos textos a seguir, a partir do verso 20. Né? Ele fala da questão de trazer ao povo gentil o arrependimento, de buscar, né, através do Evangelho, levar aquelas pessoas a serem transformadas pelo poder de Deus. Fala da revelação de Jesus para eles, fala da ressurreição de Jesus e contrapõe, né? Aliás, contrapõe, justapõe, baseia-se na ressurreição de Jesus para justificar a premissa que os fariseus tinham de crer na ressurreição dos mortos. Então ele faz essa junção, isso é quase uma pegadinha, né? Pensa bem, olha, eu creio na ressurreição dos mortos. Você não crê, Reggie? Você não entende isso? Aí ele ficou assim meio sem saber o que falar, meio constrangido. Ele começou a ficar pessoal a coisa, né? E ele fala, pois é justamente porque eu creio, é que eu creio que Jesus ressuscitou dos mortos. E é esse argumento que me trouxe até aqui. Olha só a situação que Paulo estava armando ali em relação à sua própria defesa. Daí para diante, ele confessa, porque apesar de ter feito muitas coisas contra os cristãos, ele se arrependeu, teve essa experiência com Deus e voltou-se para o Evangelho. Olha que interessante. Me permita abrir um parênteses rápido aqui, né, para falar dessa expressão, arrependimento. Como o arrependimento ele é importante dentro da construção do Evangelho do Reino na mente e no coração dos homens. O arrependimento é a certeza de que a partir de uma mudança de mente e de atitude nós somos perdoados. E é só assim que nós somos perdoados. A gente vive um evangelho hoje, no nosso contexto atual, onde o arrependimento ele ficou subjetivo. E a Bíblia não contempla essa perspectiva. O arrependimento ele é feito, ele é exercido através de uma mudança de mente e de uma mudança de atitude. Uma mente mudada gera atitudes novas. Isso é arrepender-se. E Paulo bota isso diante de Agripa ali da corte de uma forma muito, muito própria. E isso é muito legal, muito diferente. Até chega a ser quase irônico, né? A gente tem que se voltar quase 2000 anos do passado para reentender uma coisa que deveria ser para nós um ponto pacífico. Infelizmente, para alguns ainda não é. Aí ele continua falando sempre da ressurreição dos mortos e tal, e fala, o Evangelho é esse, né? Fala que no Evangelho é essa, que Jesus foi o primeiro a ressuscitar dos mortos, para que todos aqueles que crescem nele também um dia ressuscitassem. Se tem algum argumento numa doutrina baseada no judaísmo, que seja mais próximo do que isso, né? Dentro da visão farisaica, eu não conheço. Foi o argumento dos argumentos, né? Então, Agripa ficou sem palavras. O que ele pôde fazer foi reagir o aperto, posso usar essa palavra, né?
a aproximação de Paulo em relação ao que ele estava falando. Porque Agripa entendeu, ele não estava só defendendo a sua vida, a sua fé, a sua maneira de ver, né, a religiosidade da sua época. Paulo estava tentando converter o rei. E aí a reação dele é essa: está tratando de me converter, cara? E tão rápido assim, a gente mal começou a conversar, você já está querendo me converter? E a resposta de Paulo talvez seja no mesmo tom do próprio rei, né? Olha, eu queria muito que você, que todo mundo que está aqui se convertesse, realmente. Eu queria muito que vocês fossem que nem eu, exceto pelas algemas. E aí quando Paulo fala isso, eu imagino que a Agripa dá um sorriso, bate no braço do trono onde ele estava sentado e fala assim: olha, acabou a reunião. Não dá para conversar mais com esse cara. E aí o que nós temos é a Agripa numa sinuca de bico, né? Porque pensem comigo, se ele confirma que acreditava na ressurreição dos mortos, ele estava apoiando Paulo. Os judeus iam ficar ensandecidos com ele. Agora, se ele fala que na verdade, ele não concorda com isso, os judeus também iam ficar ensandecidos, porque a maioria dos que estavam ali eram fariseus. Olha que situação. Por conta disso, a Agripa sai fora, tira um pouco fora da situação, bate no braço da cabeça, mais assassino aqui, é claro, e fala: acabou a audiência, não dá para discutir com esse cara não, vamos mudar de assunto. E pula fora. E o argumento final, né, no finalzinho do texto, é um argumento simples. A Agripa fala para Festo: olha, se esse cara não tivesse apelado para Roma, ele podia ser solto agora. Porque não tem nada, ele não fez nada de errado. Tudo o que ele falou, que ele crê, bate com aquilo que os fariseus creem. É a visão simples que a Agripa acolheu desse depoimento de Paulo. O que nós vamos ver daqui para frente, no capítulo 27, na próxima aula, é justamente a repercussão dessa audiência, né? Paulo vai ser tomado novamente para a cadeia e aí vai ser entregue por Festo para poder ser encaminhado a Roma conforme ele próprio havia solicitado. Mas esse é assunto para a próxima aula. Não perca a semana que vem. A penúltima aula, né? Que legal. Penúltima aula da série Entendendo a Bíblia. Espero que você esteja conosco semana que vem. Muito obrigado pela sua participação e fique com Deus. Estaremos juntos semana que vem de novo. Até lá.